Boa noite. Então, nós vamos dar início hoje ao nosso curso bíblico. Nós vamos trabalhar hoje os capítulos 16, 17 e 18 do livro do Êxodo. Vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Então, hoje nós vamos tentar dar resposta àquilo que para nós seria então, e como que o povo de Deus vai sobreviver tanto tempo no meio do deserto. Eles estão caminhando, mas precisa se alimentar, precisa beber água. Então, hoje nós vamos ter algumas respostas que nos ajudarão. Bom, primeiramente, lembramos que na semana passada terminávamos no capítulo 15 com a entrada em Mara, onde encontraram água amarga e víamos então Moisés jogar sua vara e a água que se convertia em água potável. Portanto, era uma primeira tentativa de encontrar água, portanto, mas o caminho continua. Então, no capítulo 15, no final, no versículo 27, nos dizia: o povo chegou a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Então, eles vão acampar num oásis, onde tem fontes de água, onde tem a sombra das palmeiras. Então, um lugar fértil. Mas não podem morar em Elim, né? Estão de passagem e vão ter que continuar, portanto, a caminhada. Aí nós entramos no capítulo 16 do livro do Êxodo, versículo 1. Nos diz assim: partiram de Elim, e toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai, no 15º dia do segundo mês, depois que tinham saído do Egito. Então, no segundo mês, lembra que eles partiram no primeiro mês? Partiram no dia 14 do primeiro mês de Nissan. Quer dizer, agora estão no segundo mês, no 15º dia. Quer dizer, já estão um mês na caminhada. Estão um mês, portanto, que já saíram do Egito. Versículo 2: toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Isto para nós não é novidade. O povo judeu gosta de reclamar, gosta de verificar sempre as coisas ruins que acontecem e sempre lhes falta um pouco de esperança, essa é a verdade, né? E a própria Escritura dirá: eles têm uma cerviz dura, quer dizer, difícil eles abaixarem a cabeça. Um pouco de soberba, vamos dizer assim, né? Então, essa atitude da murmuração, nós vimos na aula passada, vai acompanhar o povo durante muito tempo. Aliás, durante toda a passagem do deserto. Versículo 3. Os filhos de Israel disseram-lhes: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito,
quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxestes a este deserto para fazer esta multidão morrer de fome. Veja que eles estão apontando a Moisés e a Arão essa falta de provisões de comida, de água, pelo fato de estarem no deserto. De certamente nós trouxestes, que se estão culpando os dois de serem cúmplices, de estarem morrendo de fome e de sede. Versículo 4. Yahvé disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Ele disse aqui, olha, vou colocar o povo à prova. Aí, para ver se anda na minha lei, aí nós vemos, portanto, uma raiz de uma tradição chamada sacerdotal. Por quê? Porque aqui ela está lembrando do fato de saber se anda na minha lei. O fato se anda na minha lei, portanto, se segue a minha lei, o que foi prescrito por Deus. Lembra que ainda não receberam os mandamentos, né? Ainda não chegaram ao Sinai e, portanto, não se trata dos mandamentos, porém, do fato de obedecer a Moisés e Arão. Vamos ver no livro do Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 2, e ele diz assim: lembra-te, porém, de todo o caminho que Yahvé teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te e conhecer o que tinhas no coração. Irias observar seus mandamentos ou não? Olha que interessante. Livro do Deuteronômio está dizendo: Deus te colocou à prova. E te colocou à prova numa situação difícil, no meio do deserto, e por um longo tempo, 40 anos. Para quê? Para ver se você iria ou não observar seus mandamentos. Quer dizer, aqui ele se refere aos mandamentos. O Deuteronômio se refere aos mandamentos que Deus dera a Moisés no Sinai, os 10 mandamentos. Enquanto aqui, no Êxodo, ele se refere às leis que Deus ainda não deu. Percebe como que é uma interpolação, quer dizer, uma adição ao texto que mostra um acréscimo. Ele se refere se ele segue ou não minha lei. Mas qual lei é esse daí? Ainda não deu os mandamentos. E por que foi adicionado depois? Porque depois que Deus deu os mandamentos, eles disseram: quero ver se realmente eles respondem como deveriam, para ver se eles seguem ou não minha lei. Embora a lei não foi dada, porque não chegaram no Sinai, nós vemos que a Escritura está aqui, como uma adição, portanto, né? Como um acréscimo, interpolação. Versículo 5, mais uma vez que nós vamos ver a tradição sacerdotal, vocês vão perceber por quê. Então ele está dando a lei de como que deve ser colhido o maná. Aí que pode ser então aplicada a lei que ainda não foi dada. Mas no 6º dia prepararão o que colherem, e será 2
tantos do que colhem a cada dia. Então, o que está querendo dizer aqui? Todo dia eles vão colher o maná, mas de sexta-feira eles vão colher o dobro. Por que eles vão colher o dobro? Porque a lei que Deus vai dar de ser, no sábado não colhe nada. Por quê? Porque o sábado é o dia em que Deus descansou, é o dia do Shabat. Então não tem direito de colher no sábado. E como não tem direito de colher no sábado, vai colher o que corresponde ao sábado, o dobro na sexta-feira. Percebe, portanto, como aqui a tradição sacerdotal quer mais uma vez guardar e lembrar que o sábado é dia de guarda. E o povo não tem direito, portanto, de colher no sábado. Versículo 6. Então Moisés e Arão disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: à tarde sabereis que foi Yahvé que vos fez sair da terra do Egito. A verdade é que o povo já sabe que foi Yahvé que os tirou de lá. Mas é mais um sinal da presença de Deus diante da comunidade de Israel. Tipo, Deus fez milagres antes, mas continuará a fazer milagres ainda hoje, agora. E vocês vão perceber isto hoje à tarde. Versículo 7. E pela manhã vereis a glória de Yahvé, porque Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Quer dizer, não são pedidos. O povo passa fome e não pede, num ato de humildade, comida a Deus. Mas em lugar de pedir, reclama, murmura, se lamenta. Então, verifique, portanto, que são duas atitudes totalmente diferentes. A atitude de petição, que seria uma maneira humilde de pedir a Deus, atrairia, claro, com muito mais benevolência, a graça de Deus e a ajuda de Deus. Enquanto que do outro lado, a lamentação, a murmuração, sendo uma revolta, atrai também de Deus, sim, ajuda, a sua ajuda. Mas como querendo dizer, olha, apesar das vossas lamentações, apesar da vossa soberba, estou aqui. E isso que é bonito, será a fidelidade da parte de Deus diante de um povo que não demonstra abaixar a sua cerviz, que não abaixa a sua cabeça, cerviz logo aqui, né? Não abaixa a cabeça, quer dizer, nariz empinado, soberbo. Então, Deus dá, dizendo, olha, apesar das vossas murmurações. E continua dizendo, nós, porém, o que somos para que murmureis contra nós? Moisés e Arão estão dizendo, olha, nós não temos a culpa. Quer dizer, não somos ninguém. Vocês nos estão culpando de termos tirado vocês do Egito, onde vocês tinham tudo, e ter trazido vocês para o deserto, quando nós também, como vocês, nós fomos chamados por Deus. Não é iniciativa minha, está dizendo Moisés. Não fui eu que vos tirei, mas uma ação divina. Então, o que adianta vocês falarem contra mim? Eu estou com vocês. Versículo 8. E Moisés disse, Yahvé vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa murmuração contra ele. Porque nós,
o que somos. Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra Yahvé. Olha, o que Moisés está querendo mostrar é primeiro o fato que Deus vai dar pão e carne. Quer dizer, não vai deixar vocês passarem fome. E exatamente dizendo, também nós não somos culpados do que está acontecendo. Não é contra nós, ele nos diz assim, não é contra nós as vossas murmurações, e sim contra Deus. Vamos entender isso aqui melhor no livro de São Lucas, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 16. O Senhor que diz, Senhor Jesus, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Quem me despreza, diz o Senhor, despreza aquele que me enviou. É isso que está querendo dizer Moisés. Que me despreza, que murmura contra mim, despreza, murmura contra Deus. Por isso ele diz, não é contra nós as vossas murmurações, mas contra aquele que me enviou. E quem me enviou foi Yahvé. Quer dizer, você está murmurando contra Deus. Versículo 9. Voltamos para o livro do Êxodo 16, 9. Disse Moisés a Araão. Lembra que Araão vai ser muitas vezes o porta-voz de Moisés ao povo, porta-voz de Moisés a toda a comunidade. Então, é ele que vai levar, portanto, as mensagens muitas vezes de Moisés para a comunidade. Outra vai ser o próprio Moisés que toma a iniciativa. Dessa vez ele está falando a Araão. Disse a toda a comunidade dos filhos de Israel, aproximai-vos da presença de Yahvé, pois ouviu as vossas murmurações. Ele está dizendo, Arão, leva o povo à contrição, leva o povo à penitência, para que se arrependa das suas faltas, das suas murmurações, da sua revolta contra Deus. Quer dizer, o que pede Moisés a Arão, que trabalhe com o povo para que o povo perceba que não esta é uma atitude de um povo maturo, de um povo que se diz que tem um Deus, mas ao contrário, é a atitude de um adolescente revoltado. E, portanto, aproximai-vos de Deus. Esse é o convite, portanto, à penitência. É um convite para que o povo perceba seu erro e se corrija. Versículo 10. Ora, quando Araão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória de Yahvé apareceu na nuvem. Mais uma vez, a nuvem que se faz presente. Enquanto Araão está chamando esse povo à conversão, Deus está tomando uma atitude de ir ao encontro do povo, de acolher o povo exatamente nesse seu arrependimento. E, embora seja um arrependimento momentâneo e que logo irá esquecer, Deus está indo ao encontro do seu povo através dessa nuvem. Versículo 11. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Disse-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis a carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, vosso Deus. Veja que interessante.
Deus ouve as murmurações, mas acolhe as murmurações do povo não como uma revolta, mas sim como um pedido. É como se dissesse: eu ouvi as petições do povo e por isso vou mandar o que eles pedem. E não no caráter negativo: ouvi as murmurações e eu vou castigá-lo. Ouvi as murmurações e não gostei. Não, ao contrário, Deus toma essa atitude positiva. Já que reclamaram, eu vou ajudar o povo dando carne e pão. Sempre Deus nessa atitude, né? De amizade, de acolhida, de ir ao encontro, assim como ia com a nuvem, né? Versículo 13. À tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. As codornizes são aves que vão migrando de um lugar para outro, especialmente no inverno. Eles saem de uma região para ir lugares mais cálidos. Então, são aves migratórias. E interessante que estão passando no meio do deserto, estão passando onde está o povo e começam a cair. A cair exatamente em cima do acampamento, portanto, fornecendo carne. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Uma camada de orvalho. O orvalho que é aquele tipo de nuvem, né? Daquela condensação, portanto, da água. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, granulosa. Apareceu, portanto, no deserto uma coisa granulosa em forma de grãos. E nós vamos tentar entender o que seriam esses grãos. E para isso nós vamos para o capítulo 11. Capítulo 11 do livro dos Números, que nos explicará um pouquinho o que é o maná. 11, versículos 7 ao 9. Vamos ler. O maná era parecido com a semente de coentro e tinha aparência do bodelho. Quer dizer, está querendo mostrar, através de sementes que o povo conhece, como seria, portanto, o maná. O povo espalhava-se para recolhê-lo e o moía em moinhos, ou pisava num pilão, cozia-o em panelas e fazia bolos. O seu sabor era como de bolo amassado com azeite. Quando à noite o orvalho caía sobre o acampamento, caía também o maná. Então, lembra que sempre o povo é circuncidado por essa nuvem. Essa nuvem que tem uma característica especial, como orvalho que aparece à noite e quando desaparece, aparece no lugar o maná. Diz: fina como a geada sobre a terra. Tendo visto isso, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? A palavra que é isto, que é a pergunta que faz o povo, levando-a, portanto, para o aramaico da época, é maná. Maná significa que é isto, né? Então, o nome próprio do maná é o que é isto. E explica: pois não sabiam o que era. Vem pedacinhos, né, de grãos. Nós vamos pensar nas amêndoas, por exemplo, ou talvez um pouco como
o milho, né? O milho que é tirado, portanto, já em forma de grão. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que Yahvé vos dará para o vosso alimento. A verdade é que com esse grão vai ser moído tipo farinha, e com essa farinha, sem dúvida, farão um pão. Não é que vão comer diretamente o grão, mas vão moê-lo, como se no pilão, vão moê-lo em moinhos para tirar uma farinha. Versículo 16. Eis que Yahvé vos ordena: cada um colha dele quanto baste para comer, um gomor por pessoa, uma quantidade por pessoa. Cada um tomará segundo o número de pessoas que se acham na sua tenda. Então, a quantidade, portanto, de cada tenda vai depender do número de moradores da própria tenda. Então, a mulher, geralmente, que era encarregada, naquele tempo, de ir buscar a água, vai ser encarregada também, portanto, de tirar a quantidade diária. Olha isso que é interessante. Por tenda, para alimentar aqueles que moram naquela tenda. Versículo 17. E os filhos de Israel assim fizeram. E apanharam uns mais, outros menos. Uns mais, outros menos, dependendo da quantidade de pessoas que tem cada tenda. Quando mediram um gomor, nem aquele que tinha juntado mais tinha maior quantidade, nem aquele que tinha colhido menos encontrou menos. Cada um tinha apanhado quanto podia comer. Então, as quantidades não é que sejam racionadas, mas aqui está explicando que cada pessoa dentro da tenda colhia o suficiente para ficar saciado. Quer dizer, não era racionado, mas a quantidade exata para que a pessoa dissesse: estou satisfeito. Interessante. Versículo 19. Moisés disse-lhes: ninguém guarde para a manhã seguinte. Quer dizer, eles vão pegar a quantidade necessária para aquele dia. A quantidade necessária para aquele dia. Olha que interessante quando nós rezamos o Pai Nosso. O que nós dizemos no Pai Nosso? Dai-nos hoje o pão de cada dia, né? O pão de cada dia. Então, a cada dia, o pão necessário. Então, a cada dia eles vão pegar a quantidade necessária para aquele dia. Não podem guardar. Versículo 20. Exatamente. Aqui é tipo, olha, vocês vão perceber que vocês, seguindo as regras de Deus, todo mundo vai comer bem. Seguindo as regras de Deus, vocês vão perceber e conhecer a sua providência. Quer dizer que Deus provê. Isso significa providência. Vocês vão perceber que Deus provê. E qual vai ser a experiência? A experiência vai estar aqui no versículo 20. Quando Moisés diz: ninguém guarde para a manhã seguinte. Olha que interessante. Desobedecem. Versículo 20. Mas eles não lhe deram ouvidos e alguns guardaram para o dia seguinte. Porém, deu vermes e cheirava mal. Quer dizer, aquilo que nos falava nos versículos anteriores, que mostrava que era uma adição sacerdotal, versículo 4 dizia: que sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Anda ou não na lei, quer dizer, o fato de pegar somente para aquele dia. Essa é a lei.
só podem pegar a quantidade necessária para aquele dia. Se pegarem mais, o versículo 20 vai dizer, vai se encher de vermes, vai apodrecer, vai cheirar mal. E claro, e Moisés indignou-se contra eles. Quer dizer, no versículo 4, que nos dizia sobre a lei, era a lei que ainda não tinha sido dada, que se referia ao quê? A quantidade necessária para a tenda, para aquele dia. Não é para guardar para amanhã, não é para guardar para amanhã, para ver se andam ou não na minha lei, nos dizia o versículo 4. Guardou mais, apodrece. Guardou mais, cheira. Quer dizer, todo mundo vai ficar sabendo que você guardou mais, porque o cheiro é forte. E por isso que Moisés se indignou-se contra eles, porque eles não seguiram o preceito que Moisés lhes pedira. Versículo 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, se derretia. Quer dizer, eles vão pegar o necessário para aquele dia, e o que sobrou desaparecia com o sol. Lembra que não tinha sido formado pelo orvalho? E quando o orvalho desaparecia, aparecia o maná. As pessoas colhiam toda manhã cedo o maná, terminavam de colher, aparecia o sol forte, desaparecia. É interessante o método, não é? A maneira como Deus está mostrando exatamente a sua providência, a sua maneira de agir. Versículo 22. Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomores por pessoa. Está falando de pão, não está falando mais de maná. Né? Estão colhendo sim o maná. E todos os chefes da comunidade foram comunicá-lo a Moisés. Pegaram o dobro. Na sexta-feira tem que pegar o dobro. Moisés lhes disse: eis o que disse Yahvé: amanhã é repouso completo, um santo sábado para Yahvé. Cozei o que quiserdes comer e fervei o que quiserdes ferver. E o que sobrar, guardai-o de reserva para a manhã seguinte. Então ele diz: sexta-feira colhe o dobro. Se vocês quiserem já preparar tudo para o sábado. Se vocês já quiserem fazer a farinha e já preparar o pão também para sábado, podem fazer. Se não, vocês guardam para outro dia. Fizeram a reserva até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e não deu vermes. Olha que interessante. Qualquer outro dia que eles guardassem o maná, ele apodrecia. Mas quando era colhido de sexta para sábado, o maná colhido não apodrecia. Por quê? Porque se preservava. Porque era dia de repouso de Deus, e Deus preservava exatamente no dia de Shabat, no sábado, o maná. Mas qualquer outro dia que fosse guardado, apodrecia. Mais uma vez, a providência divina. Versículo 25. Então disse Moisés: comei hoje, porque este dia é um sábado para Yahvé. Hoje não encontrareis nos campos. Quer dizer, mais um detalhe. O maná caía dos céus de domingo a sábado, de domingo a sexta. Domingo a sexta, 6 dias tinha maná, menos no sábado. Não encontrarei nos campos. Aliás, durante 6 dias o recolhereis, mas no 7º dia, no sábado, não haverá. Isso que nos diz aqui, versículo 26. Agora é interessante.
mais uma vez o povo não obedece. Versículo 27. No sétimo dia, quer dizer no sábado, saíram alguns do povo para colhê-lo, porém não acharam. Quer dizer, a cada vez que Moisés diz não guardar, eles guardam. A cada vez que Moisés diz não saiam para colher, saem para colher. Quer dizer, vocês percebem que aqui tem um atrito, né? O povo, mais uma vez, não está demonstrando essa obediência para Deus, nem para Moisés. É um povo desconfiado, né? Vamos tentar para ver se tem no sábado. Claro que não vai encontrar. Versículo 28. Yahvé disse a Moisés, Deus falando a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e minhas leis? A reclamação de Deus. Mas esse povo não entende português, não entende aramaico quando eu falo, não estão claras as minhas palavras, falei, não guardar, e guarda. Não colher no sábado, e colhe no sábado. Até quando, reclama Deus, né? Até quando? Porque aqui são pequenos detalhes, sem dúvida. Mas se o povo falha nos pequenos detalhes, imagina não vai falhar nos grandes. Isso está querendo mostrar. São leis simples para cumprir, preceitos fáceis de seguir. Mas nem isso fazem. Não facilita a vida. E aí que Deus explica, versículo 29. Considerai que Yahvé vos deu sábado, e que por isso vos dará ao sexto dia pão por 2 dias. Portanto, na sexta-feira dará pão por 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém sai do seu lugar no sétimo dia. Sábado, dia de repouso, não é para sair e buscar maná, porque não vai ter. E aí conclui, versículo 30, e o povo descansou no sétimo dia. Então, Deus precisou reclamar para dizer, olha, coloca atenção que eu falo, quando eu falo é para seguir. E o povo só vai aprender depois que percebe, apodrece. Depois que percebe, sábado não tem. Transgrediu 2 vezes a lei. Versículo 31. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Que é isto? Né? Era como a semente do coentro branco e o seu sabor como um bolo de mel. No livro dos Números 11:31 chamava bolo de azeite. Aqui eu chamo bolo de mel, né? Um pouco mais açucarado. Versículo 32. Disse Moisés: eis o que Yahvé ordenou, dele enchereis um gomour e o guardareis para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos alimentei no deserto, quando vos fiz sair do Egito. Quer dizer, está querendo mostrar que na caminhada, no deserto, a mão de Deus, a bênção de Deus, a providência de Deus vai se mostrar alimentando o povo através deste maná, que vão fazer a farinha, com a qual vão fazer, portanto, pão. Versículo 33. Moisés disse a Arão: toma um vaso, põe nele um gomour cheio de maná e coloca-o diante de Yahvé, a fim de conservá-lo para as vossas gerações. Então, o que ele diz? Olha, nós temos que mostrar o maná para o povo que vai vir depois. E vão colocar onde? Num vaso, não? Num jarro. Interessante que depois, vocês lembram na Arca da Aliança, mais para frente, o que eles vão guardar dentro da Arca da Aliança, o que levava na Arca da Aliança? Os 10 mandamentos,
as leis que tinha recebido Moisés no Sinai, o bastão de Moisés e o maná. O maná. E de onde vinha esse maná? Daqui, no versículo 33. Nós vamos guardar esse maná para mostrar para o resto das gerações. Interessante o quê? Que ele não vai apodrecer, nem murchar, nem cheirar mal. Deus o preserva de maneira especial. Moisés mandou, vamos guardar. Esse é intocável. Ele vai permanecer com a vida que tem no momento em que foi colhido. Mas uma graça de Deus. Não vai ser como o maná que eles colhiam e de um dia para outro cheirava mal e apodrecia. Não, esse daqui se preserva, porque vai ser para nós, para ser mostrado para o resto do povo um dia, quando nós sairmos do deserto. Diz, como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o colocou diante do testemunho para ser conservado. Então, quer dizer, por que não apodreceu? Porque era uma ordem de Yahvé. Yahvé que diz, Moisés, reserva um pouco e coloca-o diante do testemunho. Né? E que seria esse testemunho? Depois vai ser, portanto, a arca do testemunho, que será a arca da aliança, né? Uma arca que vai guardando esse testemunho. Por enquanto não existe a arca da aliança, mas tem um lugar chamado uma arca de testemunho, onde vai ser guardado somente o maná por enquanto. Não chegaram os 10 mandamentos. Versículo 35. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegar na terra habitada. Comeram maná até chegar aos confins do país de Canaã. O gomor é a 10ª parte do efá. Uma quantidade deve ser em torno de 400 gramas. Então, durante todo o trajeto, a comida está garantida. Pão. A carne, uma vez e outra, vão ter carne quando Deus mandar, portanto, as aves. E a água? A resposta está no capítulo 17. Vamos ver. Êxodo capítulo 17. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes. Estão percorrendo o deserto. Um povo peregrino. Segundo a ordem de Yahvé, e acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. Podia até existir água, mas não o suficiente para o povo inteiro. Lembra que nos dizia o livro do Êxodo que eram 600.000 homens. Então, com certeza, chegou a Rafidim, que era uma cidade pequena, e não tinha água suficiente no poço para tanta gente. Versículo 2. O povo discutiu, pois com Moisés se disse, dá-nos água para beber. Veja que não é um ato de humildade de novo. É um imperativo, né? Quer dizer, é uma ordem que estão dando a Moisés. Dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que discutis comigo? Por que colocais Yahvé à prova? Olha que interessante de novo. Lembra que quando falava, não é contra mim que vocês murmuram, é contra Deus? Ele está falando a mesma coisa. Vocês não estão discutindo comigo, mas estão se revoltando contra Deus. Versículo 3, 17:3.
Ali mesmo o povo teve sede e murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos animais? Sempre no sentido de exageração, né? E é claro, tem que aumentar aos nossos filhos e aos nossos animais. Tadinho das bestas, né? Tadinho dos filhos, né? Que culpa eles têm? A culpa é tua. A culpa é tua, Moisés. Versículo 4. Então Moisés clamou a Yahvé, dizendo: que farei a este povo? E agora o que eu faço no meio do deserto? Pouco falta para que me apedrejem. Pouco falta. Olha que interessante. Apedrejamento. O povo, quando não tem mais palavras, sempre vai sugerir isso, apedrejar. Vamos ver outra situação de apedrejamento no livro dos Números. Então, Números 14, capítulo 14, versículo 30. Só que vamos colocar um pouquinho só para lembrar o que está acontecendo. Então, nós temos aqui portanto, Josué, né? Desculpa, Números 14:30, tá? Diz assim: juro que não entrareis neste país a respeito do qual eu, levantando a mão, fiz juramento de nele vos estabelecer. Apenas Caleb, filho de Jenofé, e Josué, filho de Num. Então, o que está acontecendo? Vocês lembram que o povo está revoltado. Está revoltado porque lá onde tem que entrar está cheio de um povo de estatura grande. Nos dizia o capítulo 13, versículo 33. Vimos gigantes. E aqui nos diz 14, versículo 9, está falando Josué: não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Portanto, não tenhais medo deles. Josué, que está incentivando o povo, dizendo: calma, nós vamos conseguir, não vamos. Qual a resposta do povo? 14:10. Toda a comunidade falava em apedrejá-lo quando a glória de Yahvé apareceu. Quer dizer, a atitude do povo quando não encontra mais palavras é apedrejar. No Êxodo 17, versículo 4, dizia: pouco falta para ser apedrejado. E aconteceu também com Josué. Josué, depois da morte de Moisés, ele que vai levar o povo para frente. Ele que tenta incentivar o povo, ele que tenta acalmar o povo, ele que tenta encorajar o povo, e o povo pega pedras para apedrejá-lo.
Então, vocês percebem que aqui existe, portanto, uma tensão. Uma tensão entre Moisés e o povo, uma tensão entre Arão e o povo, uma tensão entre Josué e o povo. O povo não aprende, o povo não é dócil. Versículo 5, voltamos para Êxodo 17:5. Yahvé disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel. Leva contigo na mão a vara com que feriste o rio e vai. Então, pega uma comitiva. Moisés vai com uma comitiva de anciãos. Eis que estarei diante de ti sobre a rocha. Em Horebe, ferirás a rocha, dela sairá água e o povo beberá. O que está acontecendo aqui? Deus diz: você vai em frente de um rochedo que vou te mostrar, e você vai encostar a tua vara no rochedo, vai ferir o rochedo, vai abrir o rochedo, e vai sair água suficiente para o povo inteiro. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. É verdade. Beberam água e saiu tanta água que saciou o povo inteiro. E depois vão de novo para o deserto. Onde vão encontrar água no deserto? Já se perguntaram? Então, aqui tem uma resposta que aparece como comentário na Bíblia de Jerusalém, que diz assim: esta rocha seguiu os israelitas em suas peregrinações. Tanto assim que vai ser chamado também essa rocha que acompanha o povo, na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vamos para 1 Coríntios, aí nós vamos tentar entender o que está acontecendo com a água. 1 Coríntios 10, versículo 4. Ele diz assim: e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Uma rocha que os acompanhava. Embora não está escrito textualmente na Bíblia, mas pareceria que eles arrancaram depois essa rocha, colocaram num carro puxado por bois, e essa rocha, vamos pensar assim, colocaram uma torneira, e quando chegavam num outro acampamento, simplesmente abriam a torneira e davam água para o povo inteiro. Como se fosse um cantil, um barril cheio de água, mas tinha tanta água dentro que saciava o povo inteiro. Quer dizer, essa rocha, diz São Paulo, era Cristo, porque ele dá de beber, como o pastor dá de beber a seu rebanho. Portanto, o que pareceria aqui, que com essa vara com que Moisés tocou o rochedo e saiu a água, eles deram de beber a todo o povo, colocaram uma torneira, arrancaram a rocha do seu lugar
e fizeram que fosse transportada junto com eles por todo o deserto, como um cantil. Portanto, a questão de comida, através do maná, do pão, estava solucionada. A questão de bebida, da água, através desse rochedo que os acompanhava, nos diz São Paulo, que os acompanhava, 1 Coríntios 10, 4, puderam beber. E a providência fazia com que nesses 40 anos o povo andasse com a mesma roupa, com as mesmas sandálias, sem ter que trocar, sem ter que lavar, porque estavam sempre limpas. E interessante a gente pensar isto, né? Como? 40 anos andando com a mesma roupa. Podiam ter até uma muda ou duas. Lembra que eles saíram correndo do Egito. Vai comprar roupa no meio do deserto? Difícil. Não é? Vai comprar sandálias para todo mundo no meio do deserto? Impossível. 600 mil homens. Então, eles têm roupa que não envelhece, sandálias que não se rasgam, não? E que não envelhecem. Vocês chegaram a pensar isto? Isso é providência. Claro. Deus alimenta o povo, dá de beber o povo, a roupa que não envelhece, as sandálias que não rasgam, que não envelhecem, 40 anos. Esta é a experiência do povo de estar. É, exatamente, as crianças vão crescendo, sem dúvida, e vão tirando. Eu acredito que devem ter levado alguma roupa quando saíram de lá, mas, embora não se fala, acredito que não faltou, né? Acredito que não faltou. Então, continuamos no Êxodo 17, versículo 7, e deu aquele lugar o nome de Massa e Meriba. Massa e Meriba, quer dizer, são duas palavras que significam provação e contestação. Deus foi provado e o povo contestado, né? Tem uma réplica da parte de Deus. Por causa da discussão dos filhos de Israel e porque colocaram Yahvé à prova, dizendo: está Yahvé no meio de nós ou não? Então, aqui, portanto, nós temos duas coisas. O fato de ter provado Deus falta de confiança e Deus ter mostrado o seu poder. O povo não vai passar mais sede. Vão ter a partir de agora um rochedo, uma rocha que fornecerá a água necessária, água potável necessária para os 40 anos. Versículo 8, o combate contra Amaleque. Ora, veio Amaleque e combateu contra Israel em Rafidim. Amaleque um rei, Amaleque um povo. Então Moisés disse a Josué, olha, a primeira vez que aparece no Êxodo o nome de Josué. E quem seria Josué? Nós dissemos que Josué era o primeiro, o sucessor, né? O sucessor de Moisés. Então, vamos para o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. E diz assim: depois da morte de Moisés, servo de Yahvé, Yahvé falou a Josué, filho de Num, ministro de Moisés. Então, aqui Josué está sendo apresentado como sendo ministro de Moisés. E, portanto, alguém com quem Moisés podia contar. Do mesmo jeito que tinha Araão como sacerdote,
tinha Josué como ministro. É como se Moisés está preparando Josué para a sucessão. Depois da sua morte, que vai continuar é você. Então, é a primeira missão, portanto, que Moisés dará a Josué, né? E diz: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Então, a missão de Josué, portanto, é de combater. A missão dada para ele é ir contra o povo amalecita. Veja o que vai fazer Moisés. Eu ficarei no cimo da colina com a vara de Deus na mão. Eu vou estar intercedendo por vocês. O fato de estar em cima da colina não significa que Moisés vai estar com as mãos cruzadas sem fazer nada. Ao contrário, ele vai estar com as mãos num gesto de oração, de intercessão, as mãos estendidas. Versículo 10. Fez Josué como Moisés tinha dito e saiu para combater contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao cimo da colina. Aí tem mais uma personagem, Hur, que também vai estar sempre seguindo, seja Moisés, seja depois Josué. Veja que interessante o que acontece no versículo 11. E enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, num gesto de intercessão, desse jeito, né? Israel prevalecia, ganhava a luta. Quando, porém, abaixava as mãos, prevalecia Amaleque, vencia o inimigo. Uma luta, a espada, uma luta feita muitas vezes. Lembra que o povo não está levando espada, está levando pedaços de pau, pedaços de pedra, não é? Uma luta praticamente corpo a corpo. Moisés está com as mãos erguidas. Não sei se vocês já fizeram alguma vez o fato de ficar ajoelhados e rezar em cruz, né? Ajoelhados em braços em cruz. Depois de 2, 3 minutos, os braços começam a cansar, porque nessa posição em cruz, o que acontece? Você não realiza aqui o enchimento pleno dos pulmões. Então, como o pulmão não enche totalmente de ar, o que acontece? Não chega sangue suficiente, sangue arterial nos braços. E você começa a sentir os braços pesados, né? Porque não está chegando sangue oxigenado, portanto, nos membros. O que está acontecendo com Moisés com os braços estendidos? Nessa posição, o pulmão não enche e, claro, o que acontece? Ele precisa, de certo momento, abaixar os braços para se esticar, para respirar bem, para respirar fundo. Abaixou os braços, via o quê? O inimigo vencia as batalhas. E ele percebe, eu preciso continuar erguendo os braços para que meu povo vença. Mas não consigo porque cansa muito. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer os dois que estão do seu lado. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Né? Não podemos pensar também que sofre um pouco de cãibra nos braços, né? Por causa de estar muito tempo, horas, vamos pensar isto, né? Com os braços estendidos. As mãos de Moisés estavam pesadas, tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele e se sentou. Então, por um lado, ele vai se sentar numa posição mais cômoda, enquanto Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos.
um de cada lado, um de um lado e outro do outro. Então, eu penso assim, que deve ter apoiado enquanto eles estão ajoelhados, talvez, né? Apoiar as mãos nos ombros de cada um. E assim, claro, está intercedendo. Mas o que quero mostrar é esse gesto de Moisés. A sua intercessão, é pela sua intercessão que Josué vai ganhar essa guerra. Não será, portanto, pela força do povo, que um povo que não tem nenhuma tática, não tem a arte da guerra, um povo que vem da escravidão. Assim suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. Então são horas e horas de combate, uma luta corpo a corpo. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio de espada. Então, pela violência, pela espada, não se defende. Algumas espadas, não muitas, acredito. Então Yahvé disse a Moisés: escreve isto para memorial num livro, e declara a Josué que é distinguir a memória de Amaleque de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe o nome Yahvé, minha bandeira, porque ele disse: a bandeira de Yahvé em mãos. Yahvé está em guerra contra Amaleque de geração em geração. Então, está querendo mostrar que a guerra, a vitória do povo de Israel se deveu não por causa do poder de Israel, mas sim pela intercessão de Moisés. E graças a Moisés que o povo vai vencer. Eu tinha pensado pegar hoje também um capítulo 18, deixaremos então para a aula que vem. Vamos rezar, pedir a Nossa Senhora a sua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para todos, uma boa tarde, um bom dia, boa noite.